Ô Zé, mas falando em mineiro, qual que, na tua ótica, é o papel do Nicolas nessa eleição? Porque em matéria de comunicação na direita, os vídeos do Nicolas eles atingem um número absurdo. Você acha que ele vai ter um papel muito importante nessa eleição em volta ali da direita? O Nicolas, quem acompanha, sabe que ele é um jovem brilhante, uma facilidade de se expressar, colocar as suas ideias muito grande. Me dou muito bem com ele, estamos sempre aí trocando algumas figurinhas. E ele tem a idade do meu filho. O Nicolas está fazendo agora 30 anos. Meu filho é de 1996 e o Nicolas também. Então ele tem um futuro, uma carreira política muito longa pela frente e vai ser um dos nomes que mais vai somar com a direita. E o partido dele, o PL, esse ano acabou atraindo muitas candidaturas exatamente por causa da força eleitoral dele. Muitos foram para o PL para poder pegar carona com o fenômeno Nicolas. Mas desejo para ele uma sorte. Mas tem muita inveja grande. Também, né? Quem você fala? Não, tem muita inveja. Tem muita inveja muita gente atacando ele também. Tem gente na direita que está batendo mais no Nicolas do que no Lula. Eu acho que vê nele uma ameaça, mas ele representa muito bem os valores da família, de Deus, os valores cristãos. Eu também valorizo isso e tenho certeza que ele é um nome excepcional. Um rapaz que continua vivendo como sempre viveu, não tem nada dessa ostentação que existe lá em Brasília. Então vejo ele assim como um político promissor pelos próximos 40, 50 anos, pela idade dele. E os mineiros sabem fazer política, né? E não conto nada para ninguém. Não. Você vê JK, você vê o Tancredo, você vê o Itamar Franco, Zema, Dilma, Aécio. Os caras são bons. Dilma e Aécio, ele pulou. São bons. Não concordou. Não, mas o Aécio, foi presidente. A Dilma foi para o Rio Grande do Sul, acho que ela só nasceu em Minas, e o Aécio vivia mais no Rio de Janeiro. Gostava das festas. Então eles não são mineiros como os demais aí que você vai cancelar. É semi-mineiro. São semi-mineiros, Só ia quando interessava, né? O que mais? Tem pergunta? Pois não. Ô Zema, você, dentro dessa batalha que está contra o STF ali, tanto o executivo, alguns executivos e também o legislativo, o próximo presidente, ele minimamente vai poder indicar 3 ministros do STF. Queria saber se, na tua opinião, o povo também está pensando nisso. Eu fiz aqui uma pesquisa. O Fux, ele completa, porque ali no Supremo você se aposenta com 75 anos, né? O Fux faz 75 o ano que vem, a Carmen Lúcia em 29 e o Gilmar Mendes em 2030. Então, o próximo presidente, ele vai poder nomear 3 ministros. Você acha que a população está prestando atenção nisso também para votar no presidente? Está sim. Eu até já tenho as minhas propostas. Primeiro, é uma idade mínima de 60 anos. Ser ministro do Supremo é equivalente a ser papa. É o coroamento de uma longa carreira e você automaticamente limita o tempo dele a 15 anos. Segundo, acabar com essas decisões monocráticas, principalmente aquelas que anulam aquilo que foi aprovado por 300, 400 parlamentares, que um ministro, numa canetada, derruba tudo. E terceiro, que nós também precisamos estar avançando aqui no Brasil, é melhorar essa indicação. Hoje o presidente, na minha opinião, tem uma liberdade muito ampla, muitas vezes um Congresso que não tem a coragem de analisar como fez a semana passada. Eu colocaria também para participar dessa indicação o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional de Justiça e a OAB. E talvez até alguns tribunais de justiça de alguns estados ou de algumas regiões. Dessa maneira você teria condições de levar para o presidente talvez uma lista tríplice
com nomes bons, como acontece. Como foi no meu caso de governador, que eu nomeei 9, 8 desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já chegava para mim uma lista de pessoas extremamente qualificadas e, na minha opinião, hoje há uma liberdade enorme. Tanto é que tem lá no Supremo hoje um ex-advogado do presidente, um ex-advogado do PT, um ex-ministro do presidente. Então, porque o governador, você indica desembargador e MP também, né? Exato. O MP também é o governador que faz. Exato. Tem as cadeiras da OAB e do MP. Seu advogado foi indicado? Um detalhe importantíssimo aqui, Minas tem 300 mil funcionários públicos, 300 mil. Adivinhem quantos parentes eu levei? Tá inchado, hein? Precisa dar uma diminuída, hein? 300 parentes? Quantos parentes? Zero. Então, mas Minas tem muito município, né? Tem muito município. 853. Tem 853 municípios, Minas Gerais. É município pra caramba, né? E tem umas coisas que fazem esse número ficar alto em muitos estados, tipo a cantineira da escola, o pessoal que faz a limpeza da escola é terceirizado. Em Minas está tudo na folha do estado. Então, só aí você já carrega, tipo, 50 mil pessoas, entende? São cargos simples, mas que estão na folha do estado. Em outros, isso hoje, em boa parte, é terceirizado. Então, tem algumas coisas que precisam ser colocadas na balança. Tivemos aqui uma andada na sua situação lá do inquérito das fake news. Segundo a coluna da Malu Gaspar, que foi quem deu lá todos aqueles furos do Banco Master, vale lembrar, Gilmar pressiona Guanê para enquadrar a Zema, mas enfrenta a resistência da cúpula da PGR. Nessa coluna aqui, ela vai no ponto, falando até com fontes que estão estranhando, que está falando que tem pressão. Lembra que o Guanê foi sócio do ministro Gilmar Mendes durante um bom tempo e, além disso, ainda coloca que, nesse caso, não tem uma resposta, mas na ação civil pública que se teve pela questão da homofobia ali, já houve resposta e foi ali jogado para escanteio a denúncia contra Gilmar Mendes. Então, a PGR andando, esse processo... Você tem medo, governador, de ficar inelegível por conta desses vídeos que você fez no seu Instagram? Eu não tenho como controlar isso, né? Eu sou um estoico e no estoicismo fala que a gente não se preocupa com aquilo que a gente não controla, não é isso? E eu estou fazendo certo, estou muito tranquilo, estou confiante de que o brasileiro quer mudança e que eu estou fazendo a minha missão. Se eles resolverem fazer isso, eu tenho certeza que uma hora esse tiro vai se voltar contra eles. Eu até já tenho dito e repetido muitas vezes que a situação de 2 ministros lá do Supremo é exatamente igual àquelas árvores podres que ficam lá no meio de uma praça, sem uma folha, que a gente sabe que é só ter o vento certo que uma hora vai cair. E eu estou vendo que lá no Supremo são 2, 3 ministros nessa situação. É insustentável. O brasileiro todo dia acorda cedo para trabalhar e está levando um tapa na cara, vendo esses ministros continuando lá. Num país sério, eles já teriam caído. Eu falo que se fosse num Japão, eles teriam cometido autoaniquilamento no Japão, que tem um código de honra muito forte. E aqui no Brasil nada acontece. Eu continuo confiante e continuo lutando. Vale lembrar que não tem nada que vai mudar essa caminhada minha. Eles podem até me colocar para fora, mas eu volto à frente. Eu ainda tenho 61 anos, estou com a saúde boa, que é o que Deus mais me abençoou, e eu quero ver o Brasil dar certo, ficar sem esses intocáveis de Brasília. E a sua esperança é a delação, então, do Vorcaro. Você acredita que ministros podem cair depois dessa delação? Já era para ter caído. Eu estou confiante que um novo Senado vai levar adiante uma investigação e processo de impeachment contra esses intocáveis. Ô Zema, o pessoal aqui tá bravo, tá falando
de uma notícia aqui que fala aqui, ó, Zema sobre os aposentados. Não podemos dar ganhos reais. Então, descendo a marreta aí, falando que você não quer saber de dar aumento pros velhos. Ele vai nesses podcasts ruins. Pois é. Aí sai essas notícias assim. Eu queria que você explicasse o que tá pegando. Ficar bebendo lá no podcast, eles dão maconha. Que isso? Eles dão maconha e bebida lá, você fica também querendo cai nessa. A turma quer saber dessa questão da aposentadoria. O que você quis dizer com esse negócio aí de não pode dar aumento? Como que é? Meu Deus, interrogação no pique. Vai lá. Ó, eu acho que o brasileiro ainda tem um pensamento que ele precisa mudar. Ele acha que ele vai ficar mais rico ou mais pobre dependendo das canetadas lá de Brasília. Nós vamos melhorar de vida a partir do momento que nós não tivermos mais um governo atrapalhando o setor produtivo. E na hora que eu tirar essas amarras, essas correntes do setor produtivo, fazer essa taxa de juros extorsiva cair, todo mundo vai viver melhor. Vamos pegar o caso dos aposentados. Tenho certeza que tem aposentado hoje que pega empréstimo consignado. Sim. Tenho certeza que tem aposentado hoje que compra o carrinho dele financiado, ou uma moto, ou um celular. Na hora que a taxa de juros cair, e vai cair, tudo que ele está pagando vai ficar mais barato. Ele não precisa temer, não. Ele vai ter uma vida muito melhor. Hoje o brasileiro está endividado, os aposentados a mesma coisa, pagando uns juros elevadíssimos, e vem um presidente e fala, vou te dar um ganho real de 1% esse ano, e está tirando 15% com a taxa de juros. Sim. Será que ele não é capaz de enxergar isso? Você sabe que eu estava vendo um negócio legal? Foi até nesse YouTube, eu não lembro se era YouTube, se era esse X e tal. Era um cara fazendo a comparação, porque a gente sempre fala, não, estudo, as pessoas têm que estudar, que o país tem mais estudo, tal, não sei o quê. E ele faz uma comparação com a Alemanha, porque a Alemanha foi dividida durante 45 anos. Certo. É o mesmo povo, a mesma educação, a mesma cultura, e você vê, quando dividiu, um estava no livre comércio e o outro estava comunismo, um foi para frente e o outro foi para trás. Então é um negócio para você pensar quando fala, não, a educação que é importante, lógico, mas você vê que é isso que você está falando. Sim. Tem que saber onde. O governo, ele precisa saber o que ele vai priorizar. É o sistema de incentivo que é importante. O que o governo precisa saber, o que vai fazer, onde é que ele vai colocar o dinheiro do povo. Quem que está ficando rico no Brasil? Quem está ralando no setor privado ou quem está lá em Brasília, no setor público? Sim. Quem que está ficando rico? Eu quero que fique rico no Brasil quem é do setor privado. Claro. Eu falo que quem quer ir para o setor público deveria fazer um exame de consciência e pensar se tem vocação. Porque setor público, para mim, é ser servidor de quem paga impostos. E aqui no Brasil nós criamos uma distorção. Ir para o setor público está servindo para se transformar em milionário. Contratos maravilhosos de advocacia. Não é isso? Então, é necessário. Você vai ter uma vida confortável, você vai ter um bom salário, mas ser milionário, vai ralar no setor privado, vai inventar alguma coisa para as pessoas. Boa. Falar em setor privado, uma das suas pautas são as privatizações. A gente sabe que as estatais estão com um rombo gigantesco, o Correio vem aí, e o velho Jair Bolsonaro, na época da eleição, ele montou um time. E nesse time tinha um ministro chamado Paulo Guedes. Sim. Eu quero saber se você já tem seu ministro da Economia e qual time é esse, Zema? Tem muito economista bom no Brasil. Nós estamos com o Carlos da Costa, que inclusive trabalhou com Paulo Guedes em Brasília, na época do governo Bolsonaro, e nós vamos privatizar tudo, usar esse dinheiro para quitar a dívida pública imediatamente. Dá para quitar muita coisa e fazer muita obra de infraestrutura também, para que o Brasil avance. Então, o meu plano é implacável, pelo próprio nome, né? O plano implacável. É poupar, privatizar, não roubar e prosperar. Dá para ver que não tem complicação. Quem faz isso na vida avança. Aqui no Brasil nunca tivemos, infelizmente, um presidente que levou isso ao pé da letra. Mas, Zema, você acha que, por exemplo, no caso dos Correios, que antes dava lucro, hoje não. Você acha que dá no seu governo, no possível governo, dá para você voltar esse patamar dos Correios para não vender a preço de banana, uma empresa tão grande que hoje, né, hoje dá prejuízo, mas já deu lucro? Qual que é a sua estratégia? Voltar a dar lucro para vender bem
ou chegar e já tentar privatizar de uma vez? Ó, se você me permitir... Daqui a pouquinho ele coisa responde. que o Sam é. O Sam Já. agora ele tá apaixonado. Ele não vê mais números, ele só vê coração. Automóvel. Eu tô lá. Se você me permitir, Gordão, Tá, já ele responde. eu baixei aqui o DF dos Correios, que é o demonstrativo financeiro, saiu agora. Certo. Preste atenção. Vamos lá. Olha o que é o Correio. Prejuízo líquido, 8,5 bilhões, que é o recorde. No ano. Foi o triplo de 2024. É o 4º ano seguido que está no vermelho. Receita bruta, 17 bilhões, queda de 11%, patrimônio, 13 bilhões. Causas do prejuízo, processos judiciais, precatórios, aumento de custos operacionais, queda da receita, quer dizer, o Correio já é uma Má coisa gestão. Sim, são 14 trimestres seguidos de prejuízo desde 22. Parabéns aos Ó, envolvidos. E modesta à parte, eu tenho um histórico de valorizar empresas. Primeiro, a empresa do setor privado, que eu multipliquei por 100 o tamanho dela. E como governador de Minas, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, tiveram o seu valor multiplicado por 4 durante a minha gestão. Então, o que está aí de valor hoje pelas estatais dá para avançar muito. O governo federal vai embolsar muito dinheiro na hora que tiver uma gestão boa. E o que o Lula fez no começo do governo dele? Levou gente desqualificada. Sim. Ele conseguiu uma liminar, uma janela e levou gente ruim para trabalhar. Então a sua Você ideia é elevar o... Sem dúvida. Sim. Na hora que você pôr bons executivos lá, mudar uma série de coisas, você já muda de patamar. O mercado vê claramente. O Correio tem um restaurante lá na Presidência. É? Tem restaurante. Tem Nunca chefe. chamaram a gente. Tem um Restaurante. chefe da Previdência. É. Se bobear, é Michelin. Deve ter elevador privativo também, não o Correio, tem? Correio tem um restaurante. gras. Você vai lá, tem um restaurante, você sente. Tem um Uma grande menu Você lá. acha que precisa ter um sim. restaurante. Estrela Michelin. Lógico, vai comer como? pô? Tem lá, como é que ele chama Os lá? Aquela... carteiros precisam comer. O pô. Alex. Tem O o Alex Atala. Tem o Alex Atola lá. Ah, o Também carteiro faz precisa comer. festival, né? Muito festival de música. Que situação, hein, Patrocina Zema? muita Você vai coisa. pegar o país quebrado, hein? É bom você ter isso em mente. Já peguei Minas Gerais quebrada pelo PT. Eu falo que a minha especialidade é tirar Titanic do fundo do mar. Já tirei Ó, um, vou amor. tirar o outro agora.